Vamos para mais uma mulher da Bíblia. Vamos aprender com mais uma mulher da Bíblia? Hoje nós vamos falar sobre Sara. Nós estamos no nosso terceiro episódio da série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Sara, ou melhor, Sarai. Uma mulher que foi convidada por Deus, através da vida do seu esposo, para gerar multidões. Como é linda essa história. Eu não sei você, mas eu olho para essa história com muita graça de Deus. A história de Sara, ela começa no capítulo 12 de Gênesis, aonde Deus chama Abraão, seu esposo, lhe faz promessas e diz, né? Sai da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E Sara já estava com Abraão. Aqui Sara já era esposa de Abraão. Só que o seu nome ainda era Sarai. A história de Sara me chama atenção sobre o quanto ela teve que ser paciente e suportar o processo de Deus na vida dela. Ela foi chamada por Deus juntamente com seu esposo, no capítulo 12. Mas o cumprimento de sua promessa ocorreu somente no capítulo 21. Durante todo esse tempo, enquanto seu esposo passava por processos, ela também teve que se submeter a esses processos juntamente com ele. Sarai, uma mulher estéril, que foi chamada para gerar nações, para gerar uma multidão. E o que ela pode nos ensinar hoje? Eu quero te ajudar e conduzir você numa jornada a avaliar e aprender com essa mulher da Bíblia. A questão é, uma mulher estéril que foi chamada para gerar nações, com certeza tinha dentro de si, todos os dias, a acusação de sua infertilidade, a acusação da sua deficiência, da sua incapacidade. Porém, Deus, em sua infinita graça, misericórdia e sabedoria, a chamou não baseada em quem Sara era, ou em quem Sara, ou no que Sara poderia fazer, mas sim no poder que ele tem e que ele poderia, em quem ele poderia tornar Sara. Existem algumas coisas que dentro da vida de Sara, algumas pessoas não conhecem e que eu acho muito importante pontuar aqui nesse devocional, nessa série, que é o seguinte: Sara, por 2 vezes, foi levada por pessoas de povos diferentes. Ela foi roubada do seu marido, porque pela simples questão de que Abraão não disse aos homens que ela era esposa dele. Ela é uma esposa que teve que suportar ser levada e ser tomada como mulher por 2 povos diferentes, por 2 homens que eram líderes de povos diferentes. Só que olha que interessante, mesmo na incapacidade, mesmo na omissão de Abraão, Deus se revela como o salvador de Sara, como o resgatador de Sara. Nessas 2 vezes, o Senhor fecha a madre das mulheres, traz doença sobre o povo. E esses homens vão consultar a Deus e descobrem que era por conta de Sara. Nós temos uma lição muito importante para aprender com Sara nessa questão. E ainda que os nossos esposos não tenham capacidade, não se sintam capazes, essa capacidade que eu estou dizendo não é que os nossos esposos não têm, mas muitas vezes eles não sentem que possuem essa capacidade de proteger as suas esposas. Ainda assim, o Senhor entra em intervenção em favor daquela mulher que foi levada de forma que não agrada a Deus. Quantas e quantas vezes nós somos roubadas? Nós somos
de alguma forma levadas cativas em situações, em áreas que os nossos esposos não conseguem nos proteger. E se você é uma dessas mulheres, se você está se sentindo assim como Sara, eu quero te dizer que Deus, ele entrou com providência na vida de Sara naquele momento, e que ele também pode entrar com providência na sua vida. O que basta você é se manter em paz, crendo no Deus que te chamou para estar do lado deste homem que está aí contigo. Ah, mas eu sou solteira. Então, se você é solteira, melhor ainda. O Senhor é teu marido e é Ele quem vai cuidar de você, até que você possa gerar filhos e filhas. E o interessante é que Deus, ele restitui Sara. Em uma das questões, em uma das situações, o Senhor, ele, quando Sara é levada, é dito que Sara foi restituída por ciclos de prata. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó. E foi dado ciclos de prata para restituir a honra de Sara. E não foi dado a Abraão, foi dado a Sara. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma culpa do que tinha acontecido. Deus, ele olha e Deus é um Deus justo, onde ele vê o que está acontecendo em todas as circunstâncias. E o que cabe a cada um. E tudo aquilo que nos é roubado, toda a desonra que nos é feita, o Senhor, ele vem e restitui com a devida honra, com a devida necessidade, da forma que for necessário. E eu achei muito interessante pontuar, porque muitas vezes a gente olha para Sara como aquela mulher que foi insensata, que entregou a sua serva para deitar-se com o esposo e que teve que arcar com as consequências. Mas poucos conhecem esse pano de fundo da história de Sara. E continuando para falar sobre Sara, temos também essa parte da sua história. E o que ela pode nos ensinar sobre a questão de ter entregue seu esposo, a sua serva ao seu esposo para gerar por si? Quantas de nós mulheres nos perdemos no meio do caminho à promessa? Recebemos algo de Deus, cremos nisso, mas com o passar do tempo nós pensamos bem que eu posso, o que eu podia fazer diferente. Será que se eu fizer de tal forma, eu não posso adiantar o processo? E é essa a questão que hoje eu gostaria de conversar contigo também. A segunda lição que nós podemos aprender com Sara é que não podemos ajudar Deus a cumprir sua promessa. E todas as vezes que nós colocarmos a nossa mão para ajudar Deus em algo, Ele vai tirar dele. E nós vamos ficar com a consequência das nossas ações. O Senhor, ele conhece o caminho perfeito para chegar no ponto que ele nos deu como destino. Não somos nós. A nossa visão é limitada, pequena. A nossa visão, ela é tão limitada que na ânsia, no anseio, no desejo de buscar uma solução prática para resolver e para alcançar mais rápido aquilo que Deus nos prometeu, nós podemos causar um problema sem precedentes. Não só na nossa vida, mas na vida de todos os que estão ao nosso redor. No capítulo 16 de Gênesis, fala sobre quando Sara, que ainda é Sarai, entrega Agar, sua serva, para se deitar com Abraão. E Abraão fez o que Sara lhe havia dito. A mulher Agar ficou, né, grávida, ela concebeu, só que logo ali ela já foi rejeitada pela sua serva. E ela passou por situação difícil, porque além de não ser ela a mãe do filho, ela ainda tinha que aceitar as consequências daquilo que ela tinha feito. Todas as vezes que nós ponhamos a nossa mão para tentar dar uma ajudinha a Deus, para tentar resolver e antecipar aquilo que Deus nos prometeu, nós acabamos como Sara, sendo envergonhadas, rejeitadas
e muitas vezes tendo que colher frutos amargos daquela semeadura que foi fora de tempo, que foi no solo que ainda não estava preparado, que foi para que o nosso eu fosse afagado. E não é bem isso que Deus quer pra gente, não é verdade? A segunda lição que nós aprendemos com Sara é que nós não devemos antecipar a promessa. Nós não devemos agir por nossa própria vontade, ainda que nós tenhamos condições de, na nossa mente, no nosso coração, eu posso resolver isso. Se não é Deus quem está fazendo, não coloque a mão, porque a palavra diz em Provérbios que o fruto verde deixa gosto ruim na boca. E esse foi um gosto ruim que ficou na boca de Sara. Ela teve que aguardar, ela teve que arcar com as consequências de seus próprios atos e suportar cada uma das afrontas até o tempo determinado por Deus. E essa é a segunda lição que nós precisamos aprender com ela. A terceira lição é que, ainda que você tenha sido abandonada, ainda que você tenha errado, assim como ela errou colocando a mão para resolver uma questão que era somente de Deus, o Senhor, ele não mente. Nenhuma das promessas dele voltará vazia. Tanto é que lá no capítulo 17, o Senhor muda o nome de Sarai, que era todo o i no final de um nome, significa oposição, ou seja, o contrário do que se é. Ele muda o nome de Sarai para Sara. E Deus, mesmo após Ismael tendo nascido, Deus reforça a promessa a Abraão. E não para em Abraão. Quando ele termina de instituir a bênção sobre Abraão e acerca da circuncisão, Deus fala sobre Sara. No versículo 15 do capítulo 17, Deus diz assim: E disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, mas Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei ela e se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então, 17, prostrou-se Abraão com o rosto em terra, se riu consigo, pensando assim: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão não acreditava que a promessa se cumpriria em Sara. Mas a terceira e última lição que eu quero trazer a respeito da vida de Sara, que nós podemos aprender com ela é: Deus é um Deus que cumpre promessas e que restitui toda e qualquer desonra, toda e qualquer erro ou peso de culpa, ele transforma. Sara, depois da situação que houve com Agar, ela poderia muito bem se sentir uma mulher desprezível e desprezada, porque eu tentei fazer do meu jeito, perdi a promessa que tinha recebido, porque até então Deus não estava mencionando mais sobre isso para com ela, e agora não tenho nem filho, nem nada. Mas Deus é um Deus de restauração e restituição. O Deus que chamou Sara e Abraão lá no início é o mesmo Deus que está no cumprimento da promessa no fim. E ele nos ensina que, ainda que nós tenhamos errado, ainda que nós tenhamos tido tempos de dificuldade, de tempestades, de situações que às vezes até por situações nossas, por ações nossas, nós estamos colhendo frutos difíceis. Esse mesmo Deus é o Deus que pode mudar o nosso nome, restaurar a nossa sorte e cumprir suas promessas no meio das adversidades. Quando ele fala com Abraão, ele cita o nome de Sara para que ela entenda
que aquilo que Deus prometeu a ela irá se cumprir, mesmo em meio à sua dificuldade, à sua necessidade, em meio à sua infidelidade e impaciência. Porque Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele diz. E então ele fala: Deus respondeu: De fato, Sara, tua mulher, lhe dará filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. No 20, Deus fala assim: sobre Ismael eu vou abençoá-lo. Mas no 21 ele diz: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, ao qual Sara te dará a luz. Neste tempo, neste mesmo tempo, daqui um ano. Então marca a data aí, ó, daqui um ano. Daqui um ano a criança vai nascer. Daqui um ano. E finda esta fala com Abraão, e Deus se retirou dele e levantou-se. Deus, ele não falou só com Abraão sobre ele mesmo, mas falou: eu estou redimindo a sua esposa. A promessa que eu fiz para a tua vida não vai vir de nenhum outro lugar, além do ventre da mulher que eu escolhi para estar contigo nessa jornada. Quantas vezes a gente pensa, poxa, eu coloquei tudo a perder, como que foi difícil, o que que eu acabei com aquilo que Deus me deu. Não, Deus, ele está só aguardando você. Você arrepender, você voltar atrás, você entender que é ele quem faz e não você. E a partir daí, ele vai cumprir sua promessa. Essas são as 3 lições que Sara pode nos ensinar hoje. E você? O que você tem aprendido com ela? Essa é uma série que nós estamos fazendo sobre o que nós podemos aprender com as mulheres da Bíblia. Hoje nós falamos sobre Sara. Eu sou a Aline Oliveira e eu quero te convidar para estar conosco todos os dias. Convidar para a cada episódio estar aqui acompanhando. Esse é o episódio 3. E se você gostou desse conteúdo, se você acredita que ele fez diferença na sua vida, quero te convidar para curtir e se inscrever no canal e acompanhar os próximos que virão. Até mais.